Hoje nós vamos trazer uma pessoa aqui encantadora, vocês vão ficar loucos, porque imagina você, ele a vida inteira ficou pensando em fazer um dia uma grande travessia de barco sozinho. E ele passou, fez 60 anos, falei, agora que chegou a hora. Então nós vamos começar com o nosso querido amigo aqui. Pode se apresentar, por gentileza, mas vocês antes clicam, vai, faz tudo o que precisa fazer. Meu nome é Raimundo Nascimento e realmente eu fiz uma viagem após os 60 anos, né? Quando eu saí já tinha completado os 60 anos e completei os 61 no mar. Fiz uma volta ao mundo solitário em um veleiro de 12 metros durante 305 dias. Nossa, 305 dias no mar. Quer dizer, parando aquela coisa, mas 305. Saiu de onde? Foi até onde? Voltou por onde? Voltou para o mesmo ponto? É. Você saiu de onde? Na realidade, eu saí de Ilhabela e tive um problema mecânico no barco, precisava arrumar. Parei no Rio de Janeiro, exatamente em Niterói. Tinha uma pessoa para arrumar o radar e sem radar eu não conseguia realizar essa viagem. E do Rio de Janeiro eu peguei como ponto de partida e dei a volta ao mundo e voltei ao Rio de Janeiro, onde eu fechei os 300 Sim, mas você do Rio, você foi para onde? Você foi subindo e ia para chegar, para atravessar para... O Rio de Janeiro é fácil. O Rio de Janeiro foram 9 dias até Recife. Por quê? 9 até Recife. De Recife eu fui até Granada, no Caribe. Gente! São 13 dias de viagem. De Granada eu fui para Colón, no Panamá, para atravessar o Canal do Panamá. Você atravessou o Canal do Panamá de veleiro? Não, no Canal do Panamá a gente viaja junto com os navios, atravessando o Nós canal. passamos por lá. Nós passamos. Um prático, a gente pega É, um tem um prático, prático, isso. tem um prático que vem no meu barco e esse prático ele ajuda a gente a atravessar. Não pode Mas ser pera um pouquinho, sozinho. esse barco, como é que surgiu? Você que fez esse barco? O barco eu que fiz. Esse barco, eu comprei um projeto de um grande amigo meu lá do Rio de Janeiro, que chama Cabinho. Cabinho tem uma história maravilhosa também. E esse barco eu construí em Cabo Frio, porque a pessoa que eu achei, o artesão que eu achei que poderia fazer esse barco do jeito que eu queria, estava em Cabo Frio. E fiz em Cabo Frio. É um barco que eu fiz ele do início. Ele tem uma história muito legal e está hoje na Ilhabela, no Pindai Yacht Club. É seu? Meu. Ainda? Ainda é meu, ainda é meu. Mas peraí, nós já Quando estamos... você projetou esse barco, o que você levou em conta? Eu levei em conta principalmente segurança. A segurança do barco era muito importante. Então, o que é a segurança para quem pretende dar uma volta ao mundo? Você tem que ter bastante água, você tem que ter espaço para guardar alimento, o barco tem que ser forte o suficiente para suportar tempestades. Porque é uma utopia você pensar que você vai dar uma volta ao mundo e não vai pegar várias tempestades. Não tem como, né? Então você não escolhe o lugar porque o barco anda 15 km por hora. Então você está a 1.000 km da costa, 2.000 km da costa, você não tem como retornar, você tem que seguir. E você tem aparelho que avisa que vai ter uma tempestade, uma coisa aqui vindo, não? Na realidade, Para você se preparar? Na realidade, o aparelho não existe. O que existia é que eu conseguia ver a previsão do tempo, né? Como ia a previsão do tempo, pelo telefone de satélite. Então, pelo telefone de satélite, eu mandava uma mensagem para a Terra e ele me dizia, olha, a tantas milhas daí você vai ter uma tempestade, se prepara, né? Isso é normal, né? Já é uma maravilha, porque antigamente não existia. Não tinha nem isso, né? É. Mas me conta, aí você está lá no Panamá. Estava no Panamá, do Panamá eu levei 31 dias até as Ilhas Marquesas. Sabe de que eu vou falar nessas Ilhas Marquesas? Onde fica, hein? As Ilhas Marquesas elas estão a 8 graus Bonito nome. da linha do Equador, né? Da linha do Equador, 8 graus de latitude da linha do Equador. E há umas 7 horas de viagem de veleiro de Papete. Ah, tá. Nós tivemos Nós terra tivemos de Papete Papete. também. Papete. Mas você parava em alguma terra? Você parava de vez em quando? Na viagem toda eu parei em 9 portos. Só 9 Só? portos? 9 portos. A viagem inteira eu parei em 9 portos. 305 dias você parou 9 vezes 9 só? vezes. E eu não tinha muita vontade de parar por um motivo. Como eu tinha saído de uma quimioterapia, então estava muito fraco e tal,
eu ficava com muito medo de ficar parando, de acontecer alguma coisa e precisar voltar para fazer revisão. Mas, felizmente, não aconteceu nada, não tive uma dor de cabeça sequer Não me nesses diga. 305 dias. Foi E o maravilhoso. que você comia? O que você levou de mantimento? Não, levava comida normal, que você come basicamente na sua casa, sendo que a carne, por exemplo, você tem que levar carne salgada, alguma coisa, você tira o sal da carne e faz. Agora o restante, o macarrão, comer muito macarrão, que é facílimo de fazer, né? Você leva tomate, os tomates eles aguentam no barco uns 15 dias. Jura? Aguenta 15 dias, né? Você tem uma geladeira, né? Você tem uma geladeirinha lá. Então você aguenta 15 dias. E tem uns segredinhos para fazer isso, né? Para preservá-los. E dá tempo de pescar também, para pegar um peixinho, não? Eu não pescava. Eu não pesquei por o seguinte. Quando eu saí do Rio de Janeiro, era 17 horas. E eu tenho um amigo no Rio de Janeiro, e eu estava abastecendo o barco, então eu vou sair para dar uma volta ao mundo. E ele é velejador também. Ele Que falava, gozado, né? ele falava Dar para uma mim, volta ao mundo já bem. Aí ele falava para mim, mas o quê? Mas você vai dar volta ao mundo? Vamos jantar, vamos aqui no Yacht Clube do Rio, vamos jantar primeiro. Falei, não, eu preciso ir agora, enquanto tem um pouco de luz. E abastecer no barco e conversando com ele. Aí falei para ele, tchau, tô indo dar uma volta ao mundo. Que gozado. Vou ali e já volto. Mas você é louco, né? Tal. Então, quando eu saí do Rio de Janeiro, na saída do Rio de Janeiro em direção a Cabo Frio, tem duas ilhas, chama Ilha do Pai e Ilha da Mãe. E normalmente quem sai de veleiro passa no meio das duas ilhas, porque é legal passar no meio das duas ilhas. Depois que eu passei as ilhas, aí atrás, na popa do barco, já estava começando a escurecer, pulou um peixe enorme, grande. Pulou e pulou. Não deu para ver que peixe que era, que tipo de peixe e tal. E aí eu olhei para o peixe e falei assim, olha, ô Netuno, vamos combinar um negócio aqui? Falou com o rei direto, né? Eu não pego os seus peixes e você não me pesca, tá? Eu não pesco os seus peixes e você não pesca. Combinado? Combinado. Legal, e fui embora. E um belo dia, já estava na foz do rio Amazonas, e estava pintando uns dourados maravilhosos assim. Eu fui lá, peguei a vara de pesca, preparei, falei, agora eu vou pescar um peixe. A hora que eu ia jogar... Aí você lembrou do acordo. Aí eu falei, mas eu falei pro Netuno que eu não ia fazer isso. Como eu sou muito honesto, cara, Netuno, guardei tudo e encostei lá. E qual é o teu sonho? Como é que você começou esse sonho aí de fazer uma coisa dessa? Ficar num barco é maravilhoso. E o sonho, ele veio de criança. Quando eu era criança, lá em Juazeiro da Bahia, um dia eu vi um barco muito grande vindo com as suas velas enfunadas, né? E eu olhei aquele barco e perguntei para minha mãe, que barco é esse? Ela falou, um barco à vela, filho. Eu falei, mãe, um dia eu vou ter um barco, eu vou navegar um barco desse. E aquilo ficou na minha mente, ficou na minha cabeça, e terminei vindo morar em São Paulo, e em São Paulo voltei a velejar na represa de Guarapiranga, ter a presença do barco na minha vida, e foi muito legal. E daí, para ler todos os livros de barcos que eu podia ler, eu li, né? Lia com dificuldade os livros em inglês, mas lia. Não me diga. E lia os que tinha em português, o que tinha em espanhol, e foi muito legal. E daí veio isso daí e ficou. Mas as pessoas não acreditavam. Quando eu falava que ia fazer uma viagem de barco, os caras falavam, começavam, não, você vai fazer isso nada, você não tem... Mas estava escrito que eu ia. Raimundo, muitíssimo obrigada por essa tua Gente, eu fiquei encantada. disponibilidade. Eu também. Isso me emociona. Essas pessoas doidas assim Você vê algo falam comum. para minha alma. São os pontos fora da curva. Obrigadíssima. Tá? E não se esqueça de nos avisar quando você for lançar teu livro, por favor. Com certeza. Tá? Estaremos Pode deixar. lá. Que nós queremos saber dia por dia. Tá? E curtam bastante, tá? Façam assim, porque isso significa viver. O resto é sobreviver. Vai Isto ser é viver. amantes da vida. Isto é no meio ser do mar. amante Maravilha. da vida. Parabéns.